E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos lá, né? Nesse vídeo, conforme nós havíamos combinado, eu vou comentar a resolução, né, de mais um dos probleminhas aí do nosso caderno de prática jurídica. Conforme a gente tinha falado, alguns problemas nós iremos resolver ao vivo, outros problemas nós iremos resolver através aqui do vídeo, né, para que vocês possam fazer em outro momento, certo? Vamos lá. O nosso probleminha, então, que a gente vai abordar é o problema número 5 que nós vamos abordar, tá? Vamos lá. Pessoal, problema 5 estabelece assim, ó. O Oceano Atlântico Linhares é proprietário da empresa Águas Modas da cidade de Adamantina. No dia 5 de junho do ano passado, o senhor Protestado Silva esteve no local e realizou compras no montante de R$ 5.000, tendo apresentado com pagamento um cheque de sua titularidade, no referido valor, para pagamento à vista. Após o depósito da carta, foi informado que a mesma foi devolvida, tendo em vista a insuficiência de fundos na conta bancária de seu titular para devida compensação. Então, você, como advogado da empresa Águas Modas, vai ter que redigir a peça cabível para salvaguardar tal direito. Pessoal, o que a gente tem de importante aqui? Para quem já acompanhou o problema 4, é a mesma história, né, do que tem de importante para avaliar. Primeira coisa, que a gente tem aqui uma obrigação que foi constituída através de um título de crédito, que é o cheque. Só que nesse caso, a gente tem um dado importante. Ó, esse cheque foi emitido dia 5 de junho e voltou por falta de fundos. Então, na verdade, a gente vai ver, conforme estabelece a lei do cheque, a lei 7357 de 85, que esse cheque está prescrito, eu não posso executá-lo. Mas não significa dizer que o nosso herói aqui, o Oceano Atlântico, não tem mais o que fazer. Então, a gente tem uma medida judicial própria, também de acordo com o Código de Processo Civil, que é muito importante, muito interessante e simples, que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, que é a chamada ação monitória. Tá? Então, para que eu vou utilizar a ação monitória? A ação monitória é uma ação, uma modalidade de ação, que eu vou me valer quando eu tenho uma dívida, eu tenho uma obrigação constituída através de um título executivo extrajudicial, mas que um título que perdeu essa característica de execuibilidade, né? Que eu não posso mais executá-lo diretamente. Eu tenho que comprovar a dívida para depois poder executá-la. Na verdade, essa ação monitória, ela faz com que um documento que não tenha força executiva, ele se converta num título executivo judicial. É bem interessante. Demora um pouquinho mais, né? Mas a hora que eu tenho o resultado dessa ação, eu consigo, é um documento que tem uma força importantíssima. O nosso cachorrinho aqui vai gostar. Beleza? Vamos lá. Qual que é a fundamentação da ação monitória? Ó, o artigo 700, ele é muito claro do CPC. A ação monitória, ela pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, e nós sabemos quais são os títulos executivos, né? Nós vimos no problema 4, eles estão previstos lá no Código de Processo Civil, enumerados. Qualquer coisa que fuja daquilo lá não é considerado título executivo. Ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento da quantia em dinheiro. Então, o inciso primeiro, ele suporta que ele resolve as nossas questões. Nós temos um cheque, né? Um cheque que é um título executivo extrajudicial, mas que esse cheque não tem mais eficácia de título executivo. Por quê? Professor, tem alguma coisa no CPC nesse sentido? Eu estou procurando e não estou achando. Não. Isso está estabelecido na lei do cheque, que é a lei 7357 de 1985, certo? Belo ano, inclusive, em 1985. O ano que eu nasci. Olha lá. Estou velho, hein? O artigo 59, ele já nos dá uma pista. Então, o artigo 59 estabelece assim, ó, prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o artigo 47 da lei assegura ao portador. Vem o artigo 47, estabelece assim, ó, pode o portador promover a execução do cheque. Então, o cheque vai ter essa característica de ser um título que permite a execução, tá?
dentro do prazo de 6 meses. Finalizado esse prazo, da data que ele poderia ser apresentado, o cheque perde essa característica de execução. O artigo 33, também da lei do cheque, ele nos dá o prazo. Então, comentei com vocês, para quem viu o problema 5, comentei, vamos reforçar. O artigo 33 da lei 7357 fala o seguinte, que o cheque ele tem que ser apresentado pelo seu credor, né? Pelo portador dele, em até 30 dias, quando o cheque foi emitido na mesma praça em que ele vai ser descontado. Então, um cheque que foi emitido em Adamantina, ser descontado em Adamantina, tenho 30 dias para isso. Ou 60 dias, se o cheque foi emitido em praça diferente, em local diferente de onde ele vai ser cobrado, né? Então, uma pessoa que tem a conta bancária de São Paulo faz uma compra em Adamantina com um cheque. Prazo de 60 dias para apresentar. Então, muda um pouquinho. Beleza? Qual que vai ser o procedimento da ação monitória? Ele é muito, muito simples. Então, fiz aqui um resumo para vocês. Primeiramente, né, ela está toda definida lá no 700 do CPC. Nós estamos aqui, vai ser apresentada a inicial, certo? Na inicial, se o juiz analisar que os documentos demonstram realmente que há essa dívida, que o documento ele consubstancia realmente a existência de uma obrigação, isso está lá no artigo 701 do CPC, o juiz vai determinar a citação do réu. Então, o réu, em 15 dias, ele pode fazer o pagamento, certo? Se ele fizer o pagamento, ele só vai pagar 5% de honorários sucumbenciais. E interessante, isso aqui para uma análise prática, né? Se você foi procurado por um devedor, ó, se ele tiver como pagar, ele não paga as custas do processo. Isso fica a cargo do credor, se ele pagar dentro do prazo de 15 dias. Certo? Se ele não pagar, e a gente pode ter uma consequência, que a gente vai tratar logo aqui ao final, que é a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença. Tá? Mas esse mesmo prazo de 15 dias, nesse mesmo prazo, o embargante, ou o devedor, ele pode, vai se tornar um embargante aqui, apresentar sua defesa, apresentar embargos conforme o artigo 702 do CPC. Então, ele vai alegar, por exemplo, que a dívida não existe, que já foi pago, ou que o título executivo, o título que o documento é apresentado não é hábil, é falso, enfim, ou que o valor está incorreto, tá? Tem 15 dias para isso. Mais 15 dias, o requerente, o credor, que aqui vai ser chamado de embargado, ele vai se manifestar e o juiz vai dar uma sentença. Se a sentença for procedente, acaba a ação monitória vai ser extinta, ou vai ser ajustado o valor da cobrança, enfim. Se ela for improcedente, a gente vem para cá, ó, que vai ser as mesmas consequências do credor, do devedor não pagar a dívida. Tá? O juiz vai declarar, vai através de sentença, reconhecer a existência da dívida, e, portanto, o credor vai ter em mãos um título executivo judicial que vai poder ser exigido através de cumprimento de sentença. Tá? Então, ele vai ter um título bem forte em mãos. Como que a gente vai estruturar essa peça? Mesmo esquema da ação de execução, não muda praticamente nada. Tá? Então, primeira coisa, endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil da comarca de, no nosso caso, Adamantina. Vai ser cobrado no local onde a obrigação foi constituída. Né? E, ou melhor, no local onde é a titularidade do cheque aí, né? Qualificação das partes, né? Credor e devedor, requerente e requerido, e vamos ingressar com a ação monitória nos termos no artigo 700 do CPC. Então, vocês vão montar conforme o próprio CPC ele delimita, a questão da qualificação, enfim. Vamos para os fatos. Mesma estrutura, fatos, direito e pedido. Não muda muita coisa. Os fatos, nós vamos destacar do que é a dívida, qual o documento que fundamenta, o valor da dívida, quando ela venceu. Né? Vamos especificar conforme está no enunciado do problema, no nosso caso. Na prática, a gente vai deixar isso da maneira mais clara possível. O direito, a gente vai articular esses fatos com os artigos 700 e seguintes lá do CPC, que vão abordar a questão da monitória, por que é possível a ação monitória, né, onde ela se enquadra no caso em concreto. Então, articular o que está no CPC com os fatos.
e trazer doutrina, trazer jurisprudência para mostrar para o juiz, falar, ó, o que se aplica no CPC cabe nesse caso. Lembra, mais uma vez, eu gosto de reforçar, quando eu falo da questão aqui dos direitos, eu tenho que fazer essa articulação, não basta apenas citar o artigo. Eu tenho que demonstrar que aquilo lá que está no artigo é o que está acontecendo na prática. No meu caso em concreto, que é a atividade de subsunção, né? Aplicação da lei é o caso concreto. E os pedidos? Eu vou pedir para que o devedor ele seja citado para pagamento em 15 dias, com pagamento apenas de 5% de honorários de sucumbência e dispensado do pagamento de custas, ou que ele vai poder oferecer embargos também no mesmo prazo. Então, só isso. Vou delimitar se eu tenho interesse ou não em audiência de conciliação e mediação, e vou colocar o valor da causa. Qual vai ser o valor da causa? O valor da obrigação, né? Já acrescido de honorários de sucumbência, de custas, de tudo. Certo? E, por fim, local e data, advogado OAB, não, lembra, né? Antes disso, nesses termos pede deferimento, local e data, advogado OAB. E, enfim, é simples. Ok, pessoal? Gente, então, mais uma vez aqui, vamos colocar um prazo bem razoável para que vocês possam resolver essa ação, tá? Um prazo para a nossa próxima aula ao vivo, tá? Vou delimitar lá no Classroom, vocês vão ver. O problema vai ser feito em grupo, tá? E, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me dão um alô, que a gente está aqui para ajudar. Beleza, gente? Pessoal, bons estudos, bom trabalho. Vocês vão ver que vai ser bem legal fazer essas duas peças que a gente passou, tanto a execução quanto a monitória. E, gente, tamo junto, até a próxima aí, beleza? Valeu, pessoal, um abraço. Até mais.